Bom dia, queridos irmãos. Dando continuidade ao estudo sobre a Reforma Protestante, nós vamos hoje falar um pouco sobre a reação da Igreja Católica a todo o movimento luterano e especialmente aquele movimento que colocou praticamente a metade da Europa contra a Igreja Católica. Bem, inicialmente nós percebemos que a partir do ano 521, certamente Martinho Lutero foi considerado herege, mas dentro da própria Igreja Católica surge um grupo que começa a se destacar. Mas esse grupo estava liderado por Inácio de Loyola. Inácio, ele se julgava uma pessoa convertida, uma pessoa que foi restaurada e teve um encontro com o Senhor nosso Deus. Com certeza, Inácio de Loyola conseguiu convencer muitos a seguirem os seus passos e princípios. E ali ele cria um grupo que foi denominado de Companhia de Jesus, ou melhor, os jesuítas. Então, esse grupo ele passa a ser uma ordem que está vinculado diretamente à pessoa do Papa. A proposta da Companhia de Jesus seria de recapturar os domínios espirituais tomados pelo protestantismo. Então eles tinham a visão de tentar restaurar a Igreja Católica, especialmente o domínio do Papa em relação a toda a Europa e certamente no Novo Mundo também. Bem, a reforma aconteceu devido a algumas questões de ordem teológica, que foram questões que entendiam os reformadores de grande relevância, pois a Bíblia estava sendo desconsiderada e o Papa tinha, na época, na verdade, a revelação plena de Deus. E isso deixou as pessoas, especialmente os grandes teólogos que não concordavam, eles se rebelaram contra a igreja e propuseram uma reforma que a igreja não aceitou. Bem, a Companhia de Jesus já pensou diferente. Eles entenderam que o Papa tinha a autoridade total sobre a igreja e que deveria ter o pleno domínio sobre a igreja, e a palavra do Papa deveria ser superior a qualquer tipo de expressão teológica que pudesse vir de encontro aos princípios da igreja. Bem, eles com esse movimento conseguem frear a rebelião em parte da Europa. E esse movimento dos jesuítas passa a ser chamado de Contra-Reforma. Eles começam a expansão missionária, passam a evangelizar toda aquela região da Europa e eles também articulam o concílio que deu início, devido a essas questões da reforma protestante, na cidade de Trento, ou seja, no norte da Itália. Surgiu também nessa época o movimento Oratório do Amor Divino, na região de Roma, quando a reforma estava também em pleno vapor. Eles tinham a crença de que a reforma verdadeira da igreja e da sociedade deveria começar na alma de cada indivíduo. Então, eles pregavam isso e certamente uma grande quantidade de pessoas aceitavam e, com certeza, iam de encontro às reivindicações dos reformadores. Em Trento, melhor dizendo, na cidade da Itália, estava disponível para realizar o concílio, e isso aconteceu 3 décadas
depois que Lutero vai afixar as 95 teses em público na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Então, certamente, esse concílio foi uma resposta a todo esse movimento luterano ou movimento protestante. A Companhia de Jesus estabelece um voto ao Papa. Então, o voto de lealdade, eles deveriam ser leais cegamente, obediência cega ao Papa, independente de questões teológicas, independente de que o Papa estivesse ou não indo contra os princípios bíblicos. Então, o Papa deveria ser honrado, deveria ser respeitado e eles deveriam obediência plena à pessoa do Papa. Essa obediência, na verdade, é colocada como um voto, como um compromisso daqueles que se julgavam soldados de Cristo, ou faziam parte da Companhia de Jesus. Eles também fizeram o voto de ir para onde quer que o Papa os enviasse, quer seja na Turquia, no Novo Mundo, aos luteranos, aos fiéis ou aos infiéis. Então, o voto era não a Deus, não à Bíblia, mas sim ao Papa. E isso contribuiu muito para que a igreja pudesse frear o movimento da reforma protestante. Eles também tinham o voto de castidade e o voto de pobreza. Bem, em 1540, o Papa Paulo III aprova a Companhia de Jesus. Então, a Companhia de Jesus, ou os soldados do Senhor Jesus Cristo, segundo eles se denominavam, eles passam a ser uma ordem dentro da Igreja Católica. E eles praticamente conseguem administrar o Concílio de Trento, né, que aconteceu justamente devido a esse movimento que tirou o domínio da Igreja Católica de uma grande parte da Europa. O Concílio de Trento acontece em 1545 e termina só em 1547 na sua primeira etapa, mas ele se estende por alguns anos. Certamente o Concílio de Trento ele estabelece que tudo que a igreja reformada, ou seja, a igreja protestante, defendia, deveria ser rejeitado. Então, aquilo que Lutero pregava, né, justificação pela fé, que a Bíblia deveria ser a autoridade máxima, não deveria ser aceito. E sim aquilo que a igreja estabeleceu como verdade, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, eles determinam que o Papa deve permanecer, o cargo e a função do Papa deveriam continuar. Então, o Papa deveria ter autoridade que ele já tinha, uma vez que os reformadores eram contra a figura do Papa, contra a figura de um líder geral, de um representante de Cristo e, com certeza, contra a figura de um sucessor de Pedro, entendendo que o Papa não seria um homem à altura de um apóstolo, e sim um homem comum como qualquer outro, apenas que exercia autoridade e não tinha nenhuma função dentro da igreja. Os 7 sacramentos deveriam permanecer nessa Assembleia, né? Essa Assembleia estabelece que os 7 sacramentos, e não os 2 sacramentos que Lutero defende, que seria a ceia e o batismo, permaneceriam, mas os 7 sacramentos sim. E o sacrifício da missa também deveria permanecer. Então isto foi muito importante para a igreja porque houve uma adesão maciça, adesão da grande parte
da Europa. Bem, antes desse concílio, ou antes do movimento da Contra-Reforma, praticamente a grande maioria dos países europeus, vamos dizer, mais do que a metade, estava revoltada, estava em rebelião contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Depois desse concílio e depois do movimento e da ação da Companhia de Jesus, que se colocaram na função de evangelistas em toda parte do mundo, a igreja começou a ganhar terreno e, com certeza, ela passou a ganhar mais adeptos. A metade da Europa certamente continuou seguindo a Igreja Católica Apostólica Romana e a outra metade a Igreja Protestante. E a Igreja Católica continuou se expandindo, inclusive no Novo Mundo, quando nessa época o Brasil e as outras nações das Américas foram descobertas e conquistadas pelos europeus, e com certeza os jesuítas estavam aqui na nossa região para estabelecer a fé católica, a crença da igreja. Como soldados de Jesus, eles vieram junto com os conquistadores e conseguiram tornar os nativos da América católicos, católicos fiéis, e com certeza houve uma grande expansão do catolicismo. Bem, nós vamos ficar por aqui, o tempo é um pouco escasso, mas na próxima semana nós vamos falar um pouco mais sobre o Concílio de Trento. Certamente já estamos chegando ao final do estudo da Reforma protestante, ou seja, a reforma que nós estamos aí estudando desde 2 meses atrás, e com certeza nós vamos precisar de uma nova revista. E depois, certamente os irmãos que estiverem com alguma sugestão podem fazer no grupo ou até falar comigo através do WhatsApp. Que Deus nos abençoe, queridos, que nós possamos ter um domingo de muitas bênçãos e que estejamos na igreja, servindo ao Senhor no dia de hoje. E se não for possível, se não puder estar na igreja, que pelo menos assista através dos nossos vídeos, nossos cultos. Que o Senhor nos dê uma semana de muitas bênçãos, no nome de Jesus. Amém.